Olá a todos e a todas. Me chamo Felipe Miranda, sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Pará, onde sou orientado pela professora doutora Idanise Amoi, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e graduado em História pela mesma universidade. O título da comunicação que eu gostaria de compartilhar é a implementação da conservação preventiva no Arquivo Histórico da Comarca de Bragança, trajetória e resultados. A Comarca de Bragança é uma das unidades judiciárias mais antigas do estado do Pará que ainda se encontra em atividade. Sua instituição remonta ao ano de 1839 e atualmente a sua jurisdição engloba os municípios de Bragança e Tracuateua, localizados na mesorregião nordeste do Pará. Essa unidade judiciária, que em 2020 completou 181 anos, produziu e reuniu um vasto arquivo com aproximadamente 100 mil itens documentais. Nesse quantitativo, estão inseridos os documentos que integram o acervo arquivístico permanente ou histórico da comarca. O parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 8.159 de 1991, a Lei Brasileira de Arquivos, estabelece que são considerados permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Para além da Lei de Arquivos, a preservação desta documentação é demandada por uma série de outros textos legais, dentre os quais a Constituição Federal Brasileira de 1988 e, no que tange nomeadamente ao Judiciário, a Resolução número 324 de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Tendo em vista o risco de perda total dessa documentação, devido às condições inadequadas de armazenamento, em junho de 2017, o TJPA e a UFPA, do campus universitário de Bragança, via Faculdade de História, celebraram um convênio de cooperação técnica número 021 de 2017. O acordo interinstitucional, cujo primeiro termo aditivo foi assinado em 2018, oficializou a transferência da custódia temporária para a universidade do acervo histórico de documentos judiciais localizados na comarca de Bragança anterior ao ano de 1988. Com o intuito de viabilizar o trabalho junto à documentação, a FAIST constituiu também em 2017 o projeto Preservação Documental e Organização dos Arquivos Históricos das Comarcas de Bragança e Orém, no Nordeste do Pará, conhecido pela sigla PRODOC. Coordenado pela professora mestre Magda Costa, o PRODOC reúne docentes e discentes da Faculdade de História, pós-graduandos e servidores do Tribunal. Eu integro o projeto desde a sua instituição. Isto posto, esta apresentação objetiva socializar as atividades técnicas de conservação preventiva desenvolvidas junto ao Arquivo Histórico da Comarca de Bragança entre os anos de 2017 e 2021, na condição de bolsista e voluntário, bem como apresentar alguns resultados reunidos ao longo deste período. A intervenção junto à documentação deu-se mediante ações técnicas associadas à conservação preventiva. Segundo o Comitê de Conservação do Conselho Internacional de Museus, a conservação preventiva corresponde ao conjunto de medidas e ações que têm por objetivo evitar e minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas se inscrevem em um contexto ou ambiente de um bem cultural, porém mais comumente no contexto de um conjunto de bens, seja qual for a sua antiguidade ou seu estado. Essas medidas e ações são indiretas, não interferem com o material e a estrutura dos bens, e também não modificam a sua aparência. Isto posto, as atividades foram sistematizadas em 4 etapas de trabalho. A primeira, identificação e diagnose, ocorreu devido ao estado de desorganização do arquivo. Essa etapa objetivou selecionar e destacar os documentos que contemplavam o recorte cronológico definido de antemão, conforme ilustra a figura 2. Em seguida, realizou-se diagnóstico, avaliando quais registros poderiam ser submetidos com segurança às atividades técnicas de conservação preventiva ulteriores. A segunda etapa foi a de higienização. Essa ação realizou-se no Salão do Júri do Fórum de Bragança, por ser um espaço de relativa amplitude que proporcionava uma melhor circulação de ar. Enquanto instrumentos de trabalho, utilizou-se trincha, flanela e bisturi,
Ressalta-se também a atenção para o uso de equipamentos de proteção individual, como jaleco, luvas, touca, máscara e óculos. Após a higienização, os documentos foram acondicionados em caixas de polipropileno disponibilizadas pelo tribunal. Provisoriamente, elas estão justapostas em estantes de metal, localizadas em uma sala contígua ao salão do júri, conforme mostra a figura 3. Para fins de controle, cada caixa recebeu uma etiqueta com uma numeração sequencial. A quarta e última etapa foi a da catalogação. Valendo-se de técnicas de leitura paleográfica, apresenta como finalidade reunir informações sobre o documento arquivístico que subsidiassem o preenchimento de uma ficha catalográfica de identificação de processos históricos, conforme mostra o quadro 1. Os 4 anos de ações junto ao Arquivo Histórico da Comarca de Bragança implicaram aproximadamente 24,36 metros lineares de documentação identificada como pertencente ao recorte que vai da segunda metade do século XIX até o ano de 1988. O diagnóstico desvelou as consequências nefastas da ausência de um controle ambiental adequado no espaço onde a massa documental encontrava-se outrora acumulada. No bioma amazônico, caracterizado pelo clima quente e úmido, a ausência de controle ambiental propiciou a deterioração acelerada do papel, suporte desses documentos, facilitando a ação de agentes biológicos como fungos, insetos e roedores e processos de acidificação, conforme ilustram as figuras 4 e 5. Detectou-se também que alguns registros foram danificados em consequência de tentativas de reparo mal-sucedidos. Seus executores, desprovidos do conhecimento técnico necessário, se utilizaram de técnicas e materiais inadequados que, com o passar dos anos, contribuíram para a degradação do suporte. Um dos equívocos mais recorrentes remete ao uso de fita adesiva comum para a consolidação de documentos fragmentados, conforme demonstra a figura 6. O processo de higienização, por seu turno, contemplou em torno de 11,34 metros lineares da documentação identificada. Extraiu-se a poeira acumulada, incrustações, resíduos de excrementos de insetos e artefatos de metal. Os últimos consistiam em clipes, grampos e bailarinas que, com o passar do tempo, entraram em processo de oxidação, manchando e fragilizando o papel, conforme ilustra a figura 7. Foram catalogados 3.649 documentos. A elaboração desse instrumento de controle preliminar permitiu pela primeira vez a construção de um conhecimento mais acurado sobre a natureza dos documentos arquivísticos, bem como sua localização em tempo hábil. Destarte, Salvador Munhoz Vinhas, em suas reflexões a respeito da preservação de objetos historiográficos e documentais, categoria na qual situam-se os arquivos históricos, assevera que esses bens são detentores de uma função indiciária e documental, constituindo-se instrumentos aos quais pesquisadores de diversas áreas recorrem na busca por indícios e vestígios que os auxiliem na construção de conhecimento científico sobre determinada realidade. A previsão é de que futuramente esse arquivo seja recolhido para o imóvel onde funcionará o Laboratório de História e Patrimônio Cultural da Amazônia. O desenvolvimento dessas atividades nos colocou face a face com as inúmeras dificuldades que marcam o processo de preservação de documentos em suporte de papel na Amazônia. As condições climáticas do bioma amazônico já representam per se um fator facilitador para a degradação do papel. Tal condição agrava-se pelos parcos investimentos na preservação de documentos arquivísticos, cujo valor patrimonial é comumente posto em xeque. O número reduzido de instituições que se dedicam à custódia de acervos arquivísticos na região e a escassez de profissionais tecnicamente habilitados para atuar na conservação e no restauro desses bens culturais são reflexos disso. Espera-se que a instalação e consolidação do bacharelado em conservação e restauro e do mestrado em ciências do patrimônio cultural na UFPA representem um ponto de inflexão nesse cenário. Esses dois espaços de formação podem se constituir como locos irradiadores de pesquisas em que se desenvolvam técnicas, instrumentos e materiais que se tornem mais acessíveis à preservação desses bens culturais na realidade amazônica. Em tela estão os agradecimentos institucionais. Compartilhe algumas referências bibliográficas e registro os meus agradecimentos pela oportunidade de participar deste evento.